Oi, gente, aí como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou Maristela Rosa e você está em mais uma aula do Comunique-se Bem, o nosso curso de comunicação completamente online, completamente gratuito e que a gente faz graças ao apoio, patrocínio da Deia Freitas, do Não Inviabilize. E essa é a nossa última aula do mês, mas a gente ainda tem um encontro que é dia 31, segunda-feira, para a gente conversar sobre tudo que a gente conversou no mês, para a gente bater um papo sobre comunicação, a nossa live que acontece todo mês, todo final de mês a gente tem uma live, e nessa segunda-feira eu tô esperando você, tá? Então segunda-feira, às 8 horas da noite, eu te espero aqui no Comunique-se Bem, pra gente conversar sobre comunicação, conversar sobre as aulas, bater um papo, tirar dúvidas, enfim, falar sobre outras coisas aí da comunicação na internet. É muito legal fazer as lives e eu espero você. Segunda-feira, dia 31 de julho, às 8 da noite, aqui no canal. E aí, para você saber quando vai ter a live, porque todo mês tem a live, como que eu vou saber a data? Toda aula tem aí no descritivo do vídeo, na descrição, né, do vídeo aqui embaixo, tem o cronograma do mês tal, e aí tem as datas de todas as aulas e tem também a data das lives. Todo vídeo tem isso, todo início de mês a gente faz um cronograma pensando certinho as datas de todas as aulas e a data das lives também, tá? Então fique atento aí às próximas aulas e também às próximas lives para você estar aqui comigo. Agradecer a todo mundo que está acompanhando as aulas, que comenta. Eu leio todos os comentários de vocês, fico muito feliz. Quem está aqui e não comentou ainda, comente, pode deixar sugestão também, que eu fico muito feliz, tá? Acompanhe as nossas aulas. É um trabalho que a gente tem feito com muito carinho, com muito empenho, e eu fico muito feliz com o retorno de vocês, mesmo. Obrigada a todo mundo que tá por aqui. E aí, quem tá por aqui, quem tá acompanhando, esse mês a gente pegou para falar exclusivamente sobre projetos sociais, ONGs, projetos aí coletivos que estão nas redes sociais, né? Ou se você tem um coletivo, você faz uma página, você tem um coletivo e você faz um perfil no Instagram, no TikTok, enfim, para alcançar mais pessoas, para chegar em mais gente. Isso tem sido muito comum, né? Inclusive nas outras aulas eu dei alguns exemplos aí de projetos sociais que estão na internet aí, projetos diferentes, então projetos em favelas, por exemplo, ou projetos que tiram bichinhos abandonados das ruas, projetos feministas, projetos de coletivo socialista, enfim, são vários tipos de projetos. E a gente conversou sobre várias coisas, né? Sobre a importância de colocar o sonho na narrativa, sobre a importância da ética nesse tipo de conteúdo, enfim. Falamos de muita coisa que eu considero muito importante. Então, se você não viu as outras aulas, é importante ir lá assistir, né? A gente está fazendo um caminho aqui durante esse percurso do nosso curso, né? A gente pensou mesmo num caminho lógico, assim, de uma aula encaminhando para outra. E aí, para encerrar o nosso mês aqui, falando sobre essa questão, eu resolvi tratar sobre a questão da comunicação como um lugar de transparência, né? Como a possibilidade de ser um lugar de transparência e de prestação de contas, além de ser um lugar de informação também, claro. E por que isso é importante, né? Porque quando a gente está falando de projetos sociais, a gente está falando de uma coisa que abraça o coletivo, e também eu falei, né, nas outras aulas sobre a possibilidade de trazer as pessoas para perto, a possibilidade de trazer as pessoas, inclusive, para te ajudarem mesmo nesses projetos, né? Quando a gente está falando de projetos grandes, muitas vezes eles envolvem a ajuda financeira mesmo das outras pessoas, né? A ajuda financeira de quem acompanha, de quem te assiste, de quem quer ajudar de alguma maneira, né? Inclusive, muitos projetos vão para essa possibilidade de financiamento coletivo, né? E os financiamentos coletivos tem alguns que você pode fazer, sei lá, você pode fazer um Pix hoje em dia, né? Tem essa possibilidade. Usa o Pix, a pessoa manda para você direto, ou tem a possibilidade de fazer esses projetos que são ou um projeto que ele tem data de início e data de final, ou seja, eu estou precisando de dinheiro no projeto para tal coisa e do dia tal ao dia tal você pode fazer uma doação. Tem um Catarse, por exemplo, que ficou muito conhecido, né? Um site ficou muito conhecido nesse tipo de projeto.
E tem também a possibilidade de as pessoas ajudarem recorrentemente. Ou seja, elas fazerem uma assinatura e todo mês elas pagam um determinado valor. Aqui no YouTube tem o Seja Membro, que faz isso, né? Determinados canais, a partir de determinado número de seguidores e tudo mais, conseguem ter esse Seja Membro. Tem também o Catarse, já faz isso. Apoia-se, que é outro site que também faz isso. Patreon, enfim, são alguns dos canais aí, dos sites que dão essa possibilidade, né? De o criador de conteúdo, a pessoa que tem esse projeto social, que tem essa página, vai lá e coloca, faz lá, e aí as pessoas podem doar recorrentemente todo mês. E aí essas ferramentas já são bem conhecidas, imagino que vocês já conheçam essas ferramentas também. E aí, quando a gente está falando de dinheiro, né, das pessoas doarem seu dinheiro, imaginando aí que a gente não está falando de ninguém rico, né, que o seu público não é formado de pessoas que podem doar dinheiro e não vão sentir nem a diferença. E ainda assim, mesmo as pessoas não sendo ricas, elas vão lá, elas apoiam, elas ajudam, é porque elas realmente acreditam no que você está fazendo. Elas acreditam no seu trabalho, elas acreditam no que você está falando e elas querem apoiar aquilo que você está dizendo. E aí entra a importância do que eu estou dizendo para vocês de transparência. Isso é muito importante quando a gente está lidando com a confiança das pessoas. E essa questão das pessoas ajudarem financeiramente é uma forma delas demonstrarem a sua confiança. Não é a única forma. Quando as pessoas estão lá na sua página, comentando, curtindo, quando as pessoas voltam para ouvir o que você tem para dizer, isso é uma demonstração de confiança muito grande. E também quando elas estão doando dinheiro para o seu projeto, é uma demonstração que elas confiam em você. E é por isso que a transparência é tão importante. E aí eu anotei uma coisa aqui, que é uma coisa que eu realmente acredito muito, que é: falar a verdade é a melhor maneira de se manter a longo prazo na internet. Construindo conteúdo na internet, se comunicando na internet, falando com as pessoas. É a melhor maneira de se manter a longo prazo. Por quê? Porque quando você fala a verdade, você não precisa criar uma outra história depois. Você não se contradiz depois. É claro que nós somos seres humanos. A gente se contradiz muitas vezes, no sentido de a gente muda de ideia, a gente muda de opinião, a gente vê as coisas por outro ângulo, a gente aprende coisas novas, a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Imagina, eu tô na internet há 8 anos, né? Como profissional de comunicação na internet. E aí, eu não mudei ao longo desse tempo? Claro que eu mudei. Eu olho para coisas que eu falei antes e eu falo, pô, eu não olho para essa coisa exatamente dessa maneira hoje. Mas a questão é que quando você mente, você tem que ficar arrumando aquela mentira e aí, lá na frente, você esquece daquela mentira que você contou. Isso é muito comum de acontecer, gente. E aí não precisa nem um prazo de 8 anos, muito longo não. Você falou uma mentira ali na semana passada e aí na semana seguinte você já tá falando outra coisa que contradiz completamente. Você falou, eu me lembro de uma produtora de conteúdo, que eu não vou falar o nome aqui, que ela... porque eu nem lembro o nome dela na verdade, mas enfim, se vocês procurarem vocês vão até achar, eu acho, essa polêmica. Que ela falou que, ai gente, eu tô... blogueira assim de lifestyle, né? Que mostra toda a vida dela e tudo mais. E aí ela tava falando na semana passada assim: gente, eu parei de tomar leite. E aí, derivados do leite, não sei o que. E eu tô me sentindo muito melhor. Nossa, porque eu me sentia muito inchada. Enfim, já tem um mês que eu parei. Aí eu vim mostrar pra vocês o resultado. Olha só, tô me sentindo muito melhor. E aí 1 semana depois, 2 semanas depois, ela tava fazendo uma publicidade de leite, com uma mesa assim, com leite, falando, gente, esse é o leite aqui que eu mais gosto de tomar todos os dias e não sei o que, meu café da manhã só fica completo com ele. E aí as pessoas, oi, mas semana passada você tava falando que parou de tomar leite há um tempão e mostrando o resultado, falando que tava ótima sem leite. Como assim você tá fazendo uma publi de leite agora? Sabe? E aí é um exemplo que pode parecer bobo, mas é justamente esse lugar de transparência e de confiança. Como que eu vou confiar no que essa pessoa está falando, se aqui ela está falando uma coisa, na semana que vem ela está falando outra que contradiz completamente? Então eu confio na dieta sem leite, ou eu confio nesse leite que ela está dizendo que esse leite aqui é maravilhoso e que ela não fica sem ele?
E aí, inclusive, foi uma coisa que, como essas mentiras ficavam muito recorrentes na internet, foi uma coisa que foi minando a coisa da publicidade, né? Eu acredito que monetização é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, a gente tem um ano ainda pra conversar. Eu com certeza separei uma aula para falar sobre monetização, mas eu vou trazer uma coisa aqui com relação à publicidade na internet, que é justamente essa falta de transparência, essa falta de verdade que fez as pessoas ficarem com muita raiva de publicidade na internet, sabe? Porque as pessoas começaram realmente a maquiar suas publicidades, a não dizer que era publicidade, a ter vergonha de dizer que era publicidade. Então eu falava, gente, olha esse caderninho aqui, não é um luxo, gente, eu não vivo sem esse caderno aqui. Nossa, eu só faço as minhas anotações, o meu dia não começa sem eu anotar alguma coisa nesse caderno. Ó, compre isso aqui que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Sabe, uma coisa muito falsa, tipo, não, você não precisa desse caderninho, pode ser um papel, pode ser qualquer coisa, sabe? Ficava uma coisa muito falsa, muito artificial. E aí, imagina se eu tivesse dito semanas atrás, gente, vocês acreditam que eu tenho uma memória maravilhosa? Eu não anoto nada. Nossa, eu não anoto nada, meu marido fica até besta que eu não anoto nada e eu me lembro de absolutamente tudo, faço tudo na minha rotina e aí depois eu tô dizendo que esse caderninho aqui mudou a minha vida porque eu anoto tudo aqui. Vocês entendem como uma coisa não bate com a outra? E aí isso começou a acontecer tanto na internet, né? Porque a pessoa dizia uma coisa aqui, mas ela não contava com a publicidade lá, e a publicidade vinha, pagava uma grana e ela falava, não, vou pegar a grana e vou fazer sim. Não que isso tenha mudado, tá? Isso continua, mas acho que as pessoas estão mais atentas a isso. E aí começou a acontecer tanto que as pessoas começaram a tomar bode de publicidade. Sendo, gente, que a publicidade ela é muito necessária para que as pessoas continuem fazendo seus conteúdos aqui na internet. Na verdade, o dinheiro é muito necessário, né? Ser pago pelo que você faz é muito importante para que você consiga fazer. Inclusive, esse curso... Quando eu digo no início que esse curso só existe porque a Déia Freitas, Não Inviabilista, está patrocinando, isso é muito real. Porque eu tenho os conhecimentos sobre comunicação, comunicação é uma coisa que eu faço, que eu estudo, que eu gosto bastante, mas eu nunca pude parar para fazer um curso, pensar em fazer um curso, justamente por conta da grana, porque eu tava precisando fazer outras coisas para garantir o pão de cada dia. A verdade é essa, sabe? Porque fazer aula, gente, você tem que parar. Você tem que parar, estudar, pensar, escrever, pensar, bom, qual o cronograma, o que faz sentido, como que eu vou fazer isso aqui, sentar, gravar, editar, postar, aí outra semana tudo de novo, sabe? Não é uma coisa simples. E tempo é dinheiro, principalmente para nós que somos trabalhadores, né? Para quem é herdeiro é outra coisa, eu nem sei como é ser herdeiro e ser herdeira. Mas pra gente, tempo é dinheiro. Sim, sabe? Então, essa coisa de demonizar a publicidade na internet, essa coisa de demonizar o dinheiro, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não faça isso com o seu produtor e sua produtora de conteúdo preferidos e preferidas, tá? Não façam isso, porque muitas vezes, quando tem um projeto social, quando tem uma página que você gosta muito, quando tem não sei o que, e a pessoa faz publicidade, o que você pensa? Vendido aí, vendida. Nossa, eu confiava tanto nessa pessoa, agora eu não confio mais. Calma, não é bem assim, sabe? Porque dinheiro, gente, é muito importante. Faz muita diferença. E aí, quando essas páginas, elas não têm esse apelo comercial, né, para publicidade vir dar uma grana, para ela fazer uma publi, né, que a gente chama, para ela falar de alguma coisa ali que eles queiram vender, o que resta muitas vezes é esse tipo de apoio coletivo, esse tipo de projeto tipo Catarse, Patreon, Apoia-se, né, para que a pessoa consiga continuar fazendo o seu trabalho. E aí, se é esse o seu caso, se é esse o caso do seu projeto, se você está pensando, bom, que maneiras que eu posso conseguir que as pessoas me ajudem, e aí o Apoia-se ou essas outras coisas podem ser uma possibilidade, é muito importante a verdade e a transparência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou mostrar tudo da minha vida, já que agora as pessoas estão apoiando? Não. Transparência não quer dizer falta de privacidade. E isso é muito importante pontuar também. Você não está vendendo a sua privacidade. Você não está vendendo a sua vida. Você não está vendendo a sua liberdade. Não é isso, tá? É muito importante para você que está produzindo e para você também que está lá colocando dinheiro. Você não está comprando a privacidade daquela pessoa, não, tá?
Muito importante ter isso em mente, porque tem muita gente sem noção também. Ai, eu coloco lá 10 reais por mês, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que você me mostre tudo, eu quero que você fale tudo que você tá fazendo. Ah, então é com o meu dinheiro que você tá indo pra... Gente, não. Por favor, não é isso. A questão da transparência é dizer para as pessoas exatamente, ó, eu tô fazendo esse apoia-se aqui porque é a única maneira que eu tenho de viabilizar o meu projeto. Porque, por exemplo, se for esse o caso, tá? Porque o que acontece, por exemplo, eu e a Natália, no Papo de Preta, né, quando a gente fazia juntas o canal, o que acontece é que chegou o momento que, gente, tava insustentável, estava inviável. A gente se dedicava a isso aqui, ao YouTube, de forma completamente profissional, mas a gente não via esse retorno. Então eu pagava transporte para ir para casa da Natália, para fazer, sabe? A gente que se maquiava, a gente, enfim, tudo a gente que editava, sempre foi nós duas. E aí chegou um ponto que que a conta não batia. A gente estava trabalhando, a gente estava pagando para trabalhar, mas a gente não recebia nenhum retorno, porque o nosso canal nem monetizado era. E aí a gente ficou nessa de, tipo, não ter saída, sabe? E aí a gente pensou, bom, será que a gente vai parar? A gente vai diminuir a frequência? Como é que a gente vai fazer? E aí as pessoas falaram, não, a gente quer ajudar vocês, a gente quer ajudar vocês. E a gente criou o Apoia-se para as pessoas poderem ajudar a gente mesmo. E nós fomos muito claras no sentido de dizer assim, a gente não ficou falando, ai, vai ajudar o canal, porque aí vocês vão, a gente vai doar para as criancinhas, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Não, a gente falou, ó, esse trabalho não tá sendo viável da maneira que tá. Vocês querem ajudar a gente financeiramente a viabilizar, ou seja, viabilizar a nossa vida, pra gente pagar transporte, pra gente viver mesmo e conseguir fazer o projeto. A gente falou, ó, a gente não tá passando fome, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa família, a gente tem outras maneiras de viabilizar a nossa vida fora da internet. Não nos fizemos de coitado, mas a questão é, para continuar fazendo esse trabalho aqui, a gente precisa de retorno financeiro. Vocês querem ajudar? E aí as pessoas disseram sim, a gente quer ajudar, e nos ajudaram. Enfim, foi incrível, assim, a gente não imaginou que as pessoas iriam, a gente colocou essa possibilidade do que, bom, vamos ver se acontece, e aconteceu. Sabe, não foi nosso estrondoso, milhões, não, mas realmente ajudou a gente a continuar fazendo o Papo de Preto durante muitos, muitos e muitos anos, sabe? Então, quando eu falo de transparência, é isso. Você precisa desse dinheiro para quê? Eu preciso desse dinheiro para um projeto específico. Eu preciso desse dinheiro porque a gente quer fazer uma biblioteca comunitária no nosso bairro, sei lá, um exemplo. E esse dinheiro vai ser para isso. Ok, você vai pegar esse dinheiro e vai fazer isso. A biblioteca. E você vai mostrar para as pessoas que você fez. Olha aqui, gente. Essa é a biblioteca que vocês ajudaram. E foi assim, foi assado. Quem trabalhou com a gente foi fulano, foi ciclano. Isso é transparência. Percebem? É dizer, o projeto é esse, eu preciso para isso, eu preciso para aquilo. O dinheiro de vocês vai para esse lugar, vai para aquele lugar. Isso é muito importante, porque as pessoas estão depositando confiança em você. E isso não é qualquer coisa, porque muitas vezes o que acontece é, quando você vai pedir, você faz o projeto, você fala para todo mundo, você vai, compartilha, vai na DM das pessoas, pede ajuda, pede para elas compartilharem, você coloca todo o esforço na hora de pedir ajuda. Aí quando a ajuda vem, quando você consegue, você some. Abandona. Ah, gente, fiz, foi ótimo, obrigada. E aí, quando eu precisar de novo, eu volto aqui e peço de novo. Não. Não deveria funcionar dessa maneira. Por isso que eu bato na tecla de transparência. Se comunicar com o seu público. Trazer as pessoas para perto. Você ajudou, você vai ver o que você ajudou. Ou você ajudou esse projeto a se manter vivo, tá aqui, ó. O projeto tá vivo, muito obrigada pelo apoio. Ah, o projeto tá vivo com quanto um vídeo por semana, que foi o que a gente se propôs a fazer. Então vamos lá, tem um vídeo por semana. Vocês entendem? A questão da transparência é isso. Não é você perder sua privacidade, não é você mostrar toda a sua vida, sabe? É olhar para a questão profissional de forma profissional. Eu imagino que eu já tenha falado disso aqui em outras aulas, é uma coisa que eu converso muito.
com outros amigos também que produzem conteúdo para a internet, que é sobre a dificuldade muitas vezes das pessoas verem esse trabalho aqui de forma profissional, sabe? Das pessoas que assistem, das pessoas que fazem também. Então é uma forma profissional. Então você vai mostrar o que tem a ver com o seu projeto. Você falou que o projeto era aquilo, você vai mostrar aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o seu trabalho, aquilo que a sua página se propõe a fazer e falar. E quando você é transparente com as pessoas, quando você informa as pessoas, quando você é verdadeiro, o que acontece é você traz as pessoas para perto, no sentido de construir verdadeiramente uma comunidade que te viu nascer na internet, que te viu crescer, que te viu desenvolver, que ajudou financeiramente e tá vendo o retorno daquilo, de acordo com o que você prometeu para elas. Sabe, de acordo com o que você disse que ia fazer, e você tá fazendo, você tá crescendo, você tá se desenvolvendo, as pessoas que acompanham isso é muito gratificante. E a pessoa se sente mais próxima de você, e você, consequentemente, mais próxima dessas pessoas. E isso também é muito valioso na internet. Eu já disse em outras aulas a dificuldade que é para o criador de conteúdo, atualmente, construir comunidade. E, gente, isso não é qualquer coisa. Ter uma comunidade que está com você, que acredita em você, que confia no que você está falando, que volta para te ouvir, que te ajuda inclusive financeiramente a financiar os seus projetos, isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Muitas vezes as pessoas não conseguem valorizar isso, sabe? E acabam perdendo. E só valorizam depois que perdem. Então, tenha isso muito em mente desde o início. Você está começando agora na produção de conteúdo na internet, tenha sempre isso muito em mente. Credibilidade não é uma coisa que a gente construa fácil, mas é muito fácil de perder. É uma coisa que eu ouvia muito na faculdade de comunicação, né? Falando especialmente de jornalismo, e é fato. E aí, é fato principalmente para nós, pessoas negras. Porque com certeza você deve estar pensando, nossa, mas tem aquele trambiqueiro lá na internet que já foi cancelado milhões de vezes, mas ele volta. Mas a fulana volta, o ciclano volta. Olha para quem ele é. Com certeza é uma pessoa branca, é uma pessoa rica, que tem dinheiro, que já tem influência por trás, que nem precisa do público, que ela já vai estar muito bem de qualquer jeito, sabe? Essas pessoas, elas podem fazer gracinha. Elas podem zoar o quanto que for. Elas estão ricas já, né, gente? Elas já têm influência, elas já têm quem abrace elas no meio. Muitas vezes são o tipo de pessoa que você olha e você fala, mano, como é que ciclano e fulano ainda andam com essa pessoa? Mas é isso, ela tem um estofo por trás muito grande. Mas nós, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas pretas, a gente não pode errar dessa maneira, deliberadamente. Eu falei isso na outra aula e repito aqui. Nós não podemos errar em público deliberadamente. Não podemos. Isso é uma coisa que não perdoam. Não perdoa, a gente fica marcado para sempre e muitas vezes inviabiliza o nosso trabalho. Mesmo, não inviabilize, né? Pensando aí no não inviabilize nosso patrocinador, é isso, né? Não inviabilize o seu próprio trabalho. Então tenha sempre em mente isso. Credibilidade, transparência, a confiança das pessoas é o seu maior capital dentro da internet. O maior. Ter pessoas que confiam em você, que confiam no que você fala, gente, isso é muito precioso. Isso é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo. E aí destruir isso, sabe, não vale a pena. Não vale a pena. Então, seja transparente com as pessoas. Transforme o seu projeto em um canal de comunicação franco, direto com as pessoas. Ai, mas porque se eu contar uma história triste, se eu falar, se eu tiver um apelo emocional, com certeza muito mais gente vai doar e eu vou conseguir um montante. Sim, com certeza. Mas e depois? Como que isso se sustenta? E depois, como que isso se sustenta? A questão é essa. Sabe? Inclusive tem implicações legais com relação a isso, né?
Você pode ser acusado de falsidade ideológica, estelionato, enfim. Dependendo da mentira que você contar para as pessoas para conseguir o dinheiro delas. Porque tem isso também. As pessoas, elas olham para a internet como terra sem lei. Ah, eu conto uma história, as pessoas me doaram porque quiseram, um beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não, não é assim. Internet não é terra sem lei. Você não vai contar qualquer coisa para as pessoas, sabe? E eu falo isso assim porque a internet e as pessoas querendo ajudar, cara, transformaram a minha vida, assim. A minha primeiríssima viagem internacional, espero que ocorram outras, se Deus quiser, amém, vão acontecer, mas a minha primeira viagem internacional só aconteceu por conta de apoio das pessoas na internet. Que foi quando eu fui para Louisiana apresentar um trabalho. Né? O que aconteceu foi que eu estava no mestrado, né? Que eu já terminei mestrado de comunicação. E aí, antes de eu fazer o mestrado, uma professora dos Estados Unidos, uma brasilianista. Brasilianista é um termo usado para pessoas fora do Brasil que estudam o Brasil. E ela é uma cientista política que estuda o Brasil. Que estuda questões políticas, sociopolíticas, sociais do Brasil. Ela é uma mulher negra, a Gladys Mitchell, acho que é assim que fala o nome dela. A Gladys é maravilhosa, uma mulher incrível, assim. E ela entrou em contato com a gente porque ela estava estudando vários canais de pessoas negras aqui no Brasil que tratam de questões raciais, entre eles o Papo de Preta. E aí ela queria que a gente fizesse a transcrição dos nossos vídeos, porque ela ia, depois com a transcrição feita em português mesmo, ela ia colocar pro inglês e ia colocar num... tipo um software que ela tinha lá, que eles fazem a análise tipo, das coisas mais faladas, enfim... de quais assuntos são mais tratados em determinados canais, enfim. E aí ela fez esse trabalho, ela entrou em contato com a gente ficou muito feliz, muito realizadas. Como assim tem alguém dos Estados Unidos estudando nosso canal, sabe? E ela sempre teve muito carinho pela gente, pelo nosso trabalho mesmo. E aí a gente fez esse trabalho com ela e tudo mais. E aí a gente ficou conhecendo ela assim. E aí quando eu entrei no mestrado, eu falei, Gladys, agora eu tô estudando comunicação e questões raciais, que tem muito a ver com o que você estuda e tudo mais, eu tô fazendo mestrado, quem sabe a gente não trabalha juntas e tal. Ela disse, ótimo, quem sabe a gente não trabalha juntas. E aí ela me mandou falando, vai ter esse congresso aqui nos Estados Unidos, que é um congresso de pesquisadores, cientistas políticos negros, né? E aí ela me chamou, falou que ia ter e eu fiquei tipo, uau, como assim? E aí eu já tinha alguns artigos escritos, né? E aí mandei um artigo para ela e tal, ela fez todo o trâmite e falou, vamos ver se entra, vamos ver se passa. E aí eu pensei, putz, talvez nem passe, né? Vamos ver. E aí passou, ela, seu trabalho foi aceito e tal, nananã. E aí veio a questão, bom, agora eu tenho que ir apresentar lá nos Estados Unidos. Gente, e eu não tinha a menor condição financeira de ir. Eu não tinha passaporte, sabe? Tirar passaporte, R$200. Tirar o visto, naquela época 600, agora deve estar mais caro. R$600 só para tirar o visto. E aí passagem de ida e volta. E aí hospedagem. E aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu fiquei naquela, né? Meu Deus, como que eu vou fazer? E aí falei, bom, vou abrir uma vaquinha online. Vou abrir... e vou pedir para as pessoas mesmo, assim, vou explicar. E aí eu expliquei tudo que eu expliquei para vocês sobre o projeto, sobre o meu trabalho ter sido aceito e tudo mais, de eu ir para Louisiana apresentar o projeto. E aí as pessoas me ajudaram muito, gente. Pessoas me ajudaram compartilhando, falando, doando financeiramente. Enfim, hoje, inclusive, que eu tenho um amigo Levi, que na época eu nem conhecia, ele via o canal, ele me conhecia do Papo de Preta e me ajudou a ir pra fora também, doando, e depois a gente foi virar amigos depois, enfim. E aí acabou que pessoas que moravam lá em Nova York me mandaram mensagem, mulheres, né, um coletivo de mulheres brasileiras me mandou mensagem, falou, você não quer vir aqui pra Nova York? Porque talvez ir pra Louisiana
o voo não tenha voo direto e tudo mais. E aí eu fui para Nova York, conheci Nova York, depois de lá fui para Louisiana, apresentei meu trabalho. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, incrível. A internet, as pessoas me deram a oportunidade de viver, porque as pessoas confiaram em mim e porque eu fui completamente transparente com as pessoas de por que eu tava precisando, sabe? Não era para um projeto social, era para me ajudar a apresentar um trabalho fora do país. E as pessoas compraram essa ideia, acreditaram em mim, acreditaram na importância do meu trabalho e fizeram isso por mim, sabe? Então vale a pena falar a verdade para as pessoas. E aí aqui vale aquela máxima que a gente ouve em casa, que é: não faça com as pessoas que você não gostaria que fizessem com você. É isso. Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? E faça dessa maneira. Tá? É muito importante. A principal mensagem dessa aula é isso. Use a sua rede também para ser transparente, especialmente se você precisar da ajuda das pessoas, se você está pedindo o apoio delas. Seja verdadeiro, seja verdadeira, seja transparente. É muito importante. Enfim, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido bom para vocês esse mês falando sobre projetos sociais e internet. Não cabe só para projetos sociais, né? Cabe para, enfim, eu dei exemplos meus, assim, né? Falando da minha vida aqui na internet. Então vale para todo mundo mesmo que em algum momento vai precisar de algum tipo desse apoio, que vai pedir na internet algum apoio dessa maneira. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido importante para vocês, porque para mim foi muito importante ter essa conversa, tá? Lembrando, muito importante, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas, fala com outras pessoas, ó, tá tendo um curso de comunicação, tal, se você quer ter uma página na internet, nananã, é muito legal isso aqui, assista às aulas, nananã. Tá? Compartilha para as pessoas, agradeço muito a força, a moral aí. E segunda-feira, dia 31, às 8 da noite, eu espero vocês aqui para nossa live do final do mês, tá bom? Literalmente no último dia do mês. A gente vai estar aqui conversando, tá? Um beijo enorme para vocês, obrigada pelo apoio mais uma vez. E até a próxima aula, até a nossa live também. Tchau!